No vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre o Irã, né? O que o Irã fala sobre as novas negociações aí com os Estados Unidos a respeito do seu projeto aí de enriquecimento de urânio, né? Vamos ver o que acontece aí no Irã, também com outros problemas aí, com uma questão de água e o que Israel pode fazer para ajudar, tá bom? Essa notícia aí e outras mais daqui de Israel e do Oriente Médio você vai ver daqui a pouquinho aqui nesse vídeo. Então fica aqui comigo. Então vem comigo aqui, nós vamos direto para o mapa da guerra para ver o que acontece aqui na faixa de Gaza. Então, grande número de ataque aqui na região norte da faixa de Gaza, ao redor aqui, né, nas proximidades da cidade de Gaza. A cidade de Gaza é essa que é a maior cidade aí de toda a faixa de Gaza, né, e fica aqui na região norte da faixa, né, bem próximo aqui, né, a Beit Lahia e Beit Hanun, que está praticamente tomada aí pelas forças de defesa de Israel. E aqui um outro ataque israelense contra o sul do Líbano, visando aí alvos terroristas do Hezbollah, que ainda resistem ao problema, que não sei se vocês já devem estar sabendo, né, que o Hezbollah foi votado lá no Líbano, né, o desarmamento do Hezbollah. Então o Hezbollah vai ter que entregar as suas armas e quem terá o poder de armas aí, né, será somente o exército do Líbano. É uma grande vitória aí entre Líbano e Israel desarmar o Hezbollah, mas Israel não vai deixar de caçar aí membros do Hezbollah que participaram do dia 7 de outubro. Então, shalom, shalom, lerá. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, faça isso agora mesmo, porque aqui no nosso canal Israel Liber você recebe notícias de Israel todos os dias. Então, aproveita aí, toca no botão de curtir abaixo aí, tá bom? Compartilhe esse vídeo e faça o seu comentário se você gostou ou não gostou do vídeo. Aqui um ataque de drone israelense em Deir al-Balah, que fica no centro ali de Gaza, teve como alvo vários membros da Jihad Islâmica Palestina, segundo aí os militares da Força de Defesa de Israel, que não deram mais detalhes sobre o ataque. A mídia palestina noticiou um ataque em Deir al-Balah na noite passada, que matou aí 5 pessoas, entre elas um jornalista que está muito falado aí, né? Nós vamos ver mais para frente que até o Brasil se pronunciou a um jornalista que não era jornalista de verdade, era um terrorista. Então vamos ver aqui o ataque, como é que aconteceu lá, né? Então esse aqui é o momento aí do ataque contra Deir al-Balah, que fica aí na faixa central, né, de Gaza, né, na região central da faixa de Gaza, e já foi aí, quem estava lá, já foi dessa aí, para as suas 72 virgens, né? E além desse ataque direto, também foram divulgadas imagens mostrando a demolição. Aqui já não é um ataque, tá? Aqui é um departamento do Exército, que é o departamento de engenharia, e que eles vão lá, montam toda a estrutura para demolir aí, tá? E demolir infraestrutura, túneis e tal, né? No caso aqui incluiu túneis também no norte da faixa de Gaza durante as operações aí da Brigada 401, né? Vamos ver aqui como é que foi o vídeo aí e tal. Então esse aqui é o momento aí da explosão. Vamos pôr no começo aqui. Então aí explodiu aí vários prédios, túneis, né? E não basta aí, não é só os explosivos da própria unidade que eles colocam lá, mas ali também em algum canto vai se encontrar os explosivos, armamentos deles próprios, que aproveita e já destrói tudo junto ali, né? Então esses prédios, esses túneis aí são lugares de alojamento do Hamas. E voltando a falar aqui de ajuda humanitária, né, aqui o COGAT, em 11 de agosto, 300 caminhões transportando suprimentos humanitários entraram na faixa de Gaza pelas travessias tanto do Kerem Shalom e do Ziquim. Isso eu falei no dia de ontem, né, que estava ali próximo para entrar e agora já está tudo lá. 270 caminhões foram coletados e distribuídos pela ONU, né? E nós vamos ver aqui daqui a pouco o que aconteceu com os outros. Além disso, navios tanque de combustível da ONU entraram para a operação de sistemas humanitários essenciais. Continuaremos facilitando ativamente a ajuda humanitária para a população civil e não para o Hamas. Então, aqui, né, a COGAT está enfatizando que a ajuda humanitária está sendo coordenada entre outros grupos ali, inclusive a GHF, para diretamente o povo, a população da faixa de Gaza, e não para o Hamas. Mas, infelizmente, acontece isso aqui, né?
Acontece que o Hamas consegue eventualmente saquear, roubar a ajuda humanitária. Então, nesse vídeo nós vamos ver aqui, ó, terroristas do Hamas estão saqueando caminhões de ajuda humanitária em Deir al-Balá, no centro de Gaza. Novamente, mais uma vez. O Hamas está acumulando alimentos e depois vende-os a preço acima do mercado, né? E por que o Hamas faz isso? O Hamas faz isso com a intenção de monetizar, né? Ele precisa ganhar dinheiro, então olha só, eles saqueiam os caminhões, levam lá para os seus depósitos, né, para os seus esconderijos, e dali eles vão vender, né, para a população de Gaza, né, para fazer mercado ali, fazer dinheiro, né? Porque eles têm que pagar ali os terroristas, eles têm todo o esquema, né? Comprar munição, fazer contrabando. Então ainda precisam de dinheiro porque Israel cortou todos os canais de acesso de ajuda que vinha do Irã e de outros países aí, da Europa também, a França. Vários países da Europa ajudavam o Hamas no final das contas, né? E isso se traduzia em ataque a Israel. Isso prova, está mais que provado que a grande parte da Europa, ela é antissemita, né, que é o fim do povo judeu. Então, o Irã, né, diz que negociações nucleares diretas com os Estados Unidos são possíveis em condições adequadas para eles aí, né? Isso aqui, gente, é a embaixada do Irã que fica na Turquia, tá bom? Visto que não é o prédio lá da presidencial lá do Irã, não. Isso aqui é a embaixada na Turquia, né? Mas o que ele está dizendo aí? Que o Irã poderia manter uma conversação nuclear direta com os Estados Unidos se as condições forem adequadas para eles, né, por Irã. Disse o primeiro vice-presidente aí, o Mohammad Madreza Aref, ele falou isso na terça-feira, né, segundo a mídia estatal iraniana. E você sabe que mídia estatal, né, é tipo a Rede Globo, né, a Rede Globo... ela não pertence ao Estado, tá? Ela pertence mais ao PT, né? Então ela é uma mídia petista, né? Mas como o PT está no Estado hoje, então seria mais ou menos isso. Não dá muito para você confiar o que diz a mídia estatal, porque ela é a representação do próprio governo. Mas disse também que as exigências dos Estados Unidos para que Teherã abandonasse totalmente o enriquecimento de urânio eram uma bela piada, né? Então, eles não vão aceitar o fato de não poder enriquecer urânio, então não vejo para onde isso vai caminhar, né? Não vejo acordo aí, né? Porque a intenção de enriquecer urânio não é para fins pacíficos, né? É para fins bélicos, não tem essa, porque o urânio enriquecido a 5% é para fins pacíficos. Eles querem fazer o enriquecimento bem maior do urânio, que é para fins aí nucleares, né, de armamento nuclear, para fim bélico. E por falar em bélico, a pessoa mais bélica aí do Brasil, né, a Mônica Bergamo, né, ela diz o seguinte: Israel já matou 3 vezes mais jornalistas do que todo o conflito das 2 guerras mundiais somadas. Ela deve ter contado muito bem, né? O número não é do Hamas, mas sim da Organização dos Estados Unidos voltada à liberdade de expressão e à proteção de jornalistas. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você. A primeira coisa, tá? Eu vou falar, eu sou profissional dessa área, que eu trabalho trabalhei muito tempo com informática, tá? E dentro da questão da informática, você trabalha com análise de probabilidades, né? E uma coisa dentro da probabilidade são essas pesquisas. Acredite, essas pesquisas são coisas muito fáceis de serem manipuladas, né? Você manipula a pesquisa muito fácil, não é algo fim de mundo, não, tá? E esse tipo, assim, Israel mata mais jornalistas do que as 2 guerras mundiais somadas. Será que porque não existia jornalista na Primeira e Segunda Guerra? Será que é porque o número da população aumentou entre a Primeira e a Segunda Guerra até hoje, né? A população meio que dobrou, né? A população do mundo. Os jornalistas que existiam no mundo inteiro também, né? Eu acho que triplicou, quadruplicou, sei lá. Olha o número de universidades, quantos jornalistas são formados aí por ano, né? E quantos jornalistas eram formados, sei lá, em 1918, 1920 e 1940? Quantos eram formados naquele tempo, né? Num país que o Brasil não tinha nem a educação primária, né? Vamos falar de Israel, né? Que
ou pelo menos a Europa, né, que estava numa situação também muito complicada, né, na época. Então, tudo isso é manipulação, tá, pessoal? Não, ela não tem como traduzir isso na realidade. Então, manipulação é muito fácil, né? Pense bem, quando você ouvir um dado solto por um jornalista, tome muito cuidado, porque geralmente ele está manipulando aqueles dados. Mesmo no Brasil, quando eles falam de política, o Lula tem aceitação de 50%, 60%, 12%, tudo isso pode ser manipulado ali com uma facilidade muito grande. Basta você orientar a pesquisa, tá? Orientação de pesquisa não é um negócio muito difícil também, né? Você vai fazer uma pesquisa num reduto petista e faz as perguntas certas. A maioria dali vai pensar igual e vai estar apoiando e tal. Poucos vão ser contrários. Então é assim que funciona a coisa. E agora, eu refutei aqui a questão dela falar aí das 3 vezes mais e tal. Agora eu quero falar para você outra coisa. A Mônica Bergamo, ela é uma antissemita, né? Assim como a emissora que ela trabalha. Tem judeu trabalhando lá? Tem. Tem poucos otários aí que se venderam ao sistema. Nós somos pequenos, num país pequeno, apertadinho e tal. Os judeus se reconhecem no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar que você vá, encontra um judeu ali, você tem um aparentado com ele ali, né? Agora, é uma coisa bem complicada você chegar nessa questão aqui, né? Bom, de judeus aí, de Rede Globo tal, que odeiam o seu próprio povo. A Mônica Bergamo não é judia, ela é uma antissemita, então o que vier dela, pode ter certeza, está maculado. Bom, e aqui, como eu falei no início, né, nós tivemos problemas aí com o Irã, né? E o Irã não tem só problema nuclear, né? O problema do Irã também é a água, né? O presidente iraniano, o Pezeshkian, né? Ele está dizendo aqui que está enfrentando uma crise hídrica grave e inimaginável. Se alguém tiver uma solução, nós temos aqui, que apresente. Iremos apresentar. Infelizmente, não temos outra opção a não ser cortar o fornecimento de água. Então, o Pezeshkian aqui vai cortar o fornecimento de água para a sua população, né? Porque não há o que fazer, né? Eles estão com problema de crise hídrica lá, né? E o pessoal bem reclamando aqui, eu gostei desse meme aqui, né? Os caras ali, né, tomando banho na piscina e faltando água ali para os iranianos aqui. Muito bem esse negócio aí, né? Bom, e aí qual que é a solução? A solução, o Bibi Netanyahu já trouxe a solução, né? O presidente do Irã, Pezeshkian, admitiu que seus reservatórios de água estão secando. Se alguém tiver alguma solução, por favor, apresente. Essa é a resposta do primeiro-ministro de Israel, né? Vai estar aqui em uma legendazinha, mas está em inglês, né? Vamos ver o que fala aqui o Benjamin Netanyahu, mas eu já vi esse vídeo antes, né? Today I'm going to make an unprecedented offer to Iran. Ele está falando, ele vai explicar aqui que nós aqui em Israel, né, temos um esquema de dessalinização de água. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Quer dizer, está dentro de um dos vídeos aí que eu coloquei, então eu vou procurar e vou colocar aqui nos comentários, tá bom? Mas falando aí sobre a dessalinização. Eu pretendo fazer novamente um vídeo como esse, mas só falando sobre a dessalinização de água, né? Eu preciso ir nos lugares e tal e fazer um trabalho bem elaborado. Mas o Benjamin Netanyahu aqui, ele está falando exatamente isso, né? Sobre a dessalinização da água, né? O que ele pode fazer pelo Irã, aí, já que ele pediu, né? Se alguém tivesse uma solução, né? Então tá aí o Israel, o Benjamin Netanyahu, né? Tá dando a solução para ele, basta ele querer, né? E ele também está explicando aqui que o Irã e Israel sempre foram amigos. Eu tenho um vídeo aí que eu fiz sobre isso, né? Israel e o Irã sempre foram países amigos, né? Nações, povos bem chegados. A ruptura aconteceu em 72 com a chegada aí do regime dos ayatolás, né? O Ayatollah Khomeini, né? O Khomeini, esse que veio a romper, né? E alimentar o ódio contra Israel. Mas até então o Irã era um bom parceiro de Israel. Na verdade, o primeiro país a reconhecer Israel, né, como Estado, né? Então nós temos muitas coisas em comum. Havia voos de Tel Aviv para Teherã, né, até a chegada do regime. Depois disso,
o Irã só foi de mal a pior e está na situação que se encontra hoje, né? E por falar em decadência, Greta Thunberg disse que se juntará a uma flotilha de 50 navios de 44 países com o objetivo de romper o bloqueio de Gaza, partindo da Espanha no dia 31 de agosto, ou seja, no final desse mês, da Tunísia em 4 de setembro. Então ela vai vir encher o saco aqui, mas essa daqui é outra idiota útil aí, sendo utilizada pela esquerda, né? Outrora aí defendendo o clima, né, que é mais uma pauta idiota dela, porque o antropocentrismo é uma ideia de que o homem está acima de tudo, né, acima de todas as coisas. E essa galera da nova ciência aí, do New Scientific aí, eles propõem ideias, por exemplo, o ateísmo está em alta, né? Por que o ateísmo está em alta? Por causa do antropocentrismo, né? O homem é maior do que Deus, né? Então o homem é maior que tudo, é maior que a Terra, é maior que o universo, inclusive. Então essa ideia do antropocentrismo traz para o homem responsabilidades que o ser humano é incapaz de ter. Sério, o ser humano é incapaz de ter. O nosso planeta, né, a maior parte do nosso planeta, a grande parte é água, né? Uma pequena parte é terra. E uma pequena parte habita uma espécie bem pequenininha, chamada ser humano, né? Nós não temos a menor condição de fazer algo positivo ou negativo para o planeta. Tá certo? Se o planeta um dia resolver que está muito gás carbônico na atmosfera, não adianta você economizar, parar de respirar, não adianta você fazer absolutamente nada. Nós não somos capazes nem de melhorar, nem de piorar uma situação. O que tem que acontecer, vai acontecer. A hora do planeta acabar, chegar, ele vai acabar. É impossível você fazer alguma coisa. A não ser que você tenha outro planeta para se mudar. É a única forma de você, vamos dizer, salvar o planeta. Agora, a frase mais idiota que um ser humano pode falar, ou mais antropocêntrica, ou egocêntrica, se você preferir, é que o homem está salvando o planeta. Não. Guarde essa palavra, isso é antropocentrismo, né? Essa mesma ideia. E essa é uma pessoa aqui extremamente egocêntrica, né? Ela não vai fazer isso, tá bom? Pode ser que ela faça sim, mas ela não vai conseguir 50 navios. Se vier 50 navios aqui, todos eles vão ser parados, só vai dar dor de cabeça e trabalho, ou se Israel tiver de saco cheio aí, vai mandar prender pelo menos uma galera aí, né? Israel não faz isso para não ter problema, sabe? Mas o certo era prender mesmo, né? Então, eu sugiro que quem já veio uma vez não venha de novo, porque a segunda vez pode ser mais perigoso, tá? A primeira vez eles falam assim, volta para sua casa e tá tudo certo. A segunda vez, você fala, bom, já é a segunda vez que você veio encher o saco aqui, então fica uns dias na cadeia aí, depois a gente resolve. Quer dizer, eu se fosse ela ficaria preocupado. Muito bem, valeu demais para você que chegou até aqui, valeu, você é um grande amigo meu, de verdade, amigo, amiga, então não deixe de curtir os meus vídeos aqui, tá bom? Dá uma olhadinha neles aí, dá uma passada, vê, tem bastante vídeo legal aqui, e é muito importante para mim que você participe aqui do meu canal, aqui na monetização, tá? Eu tenho aqui assinaturas e, por enquanto, eu tenho 6 pessoas assinantes aqui e eu tenho um grupo no Telegram que está aberto e vai permanecer aberto. Eu falei que por essa semana eu deveria encerrar, mas eu vou permanecer aberto por enquanto. Tem um grupo lá do Telegram, o link está aí na descrição, você pode comentar, eu posto os vídeos lá antes, mas esses vídeos antes ficam disponíveis apenas para quem é membro aqui do meu canal também, para quem é assinante. E o que eu vou fazer? Eu disse que ia anunciar aqui o que eu iria fazer, então vai ser hoje o anúncio. Um token NFT, né, de imagens daqui de Israel. NFT, para quem não sabe, é uma imagem. Essa imagem tem uma numeração, tá? Ela é um código fechado, ela é única, né? Você não vai encontrar outra igual. Você pode até fazer um print dela, alguma coisa assim, mas aquela imagem em si, ela é única e ela é comercializável, né? Ela tem valor, né? Você não necessita vender nada disso, para você guardar ali como lembrança, então são NFTs, tá? Tokens não fungíveis. E eu estou criando uma coleção de tokens e já vou distribuir
Então, para você que está fazendo parte lá do grupo, você tem que ter uma carteira, uma carteira digital, tá? Eu vou explicar lá no grupo. Você tendo uma carteira digital, você vai passar o endereço para mim de recebimento da carteira digital, tá? As carteiras, elas têm lá um endereço para recebimento, né? Tipo Pix, sabe? É um código Pix. Então você vai ter um código da sua carteira digital, você manda para mim e eu vou enviar para você um token. Esses tokens vão ser sempre em número limitado, bem baixo, entre 10 e 20, porque eles são pagos, tá? Eu pago por esses tokens, eles vão ter algum valor, e esse valor agregado ele costuma subir, né, com o tempo. Então, com o tempo, essa imagem que você tem, guarda ela lá, que com o tempo ela vai agregar valor, tá bom? Então, fica assim, não deixa de entrar lá, né? E nesse vídeo aqui, curtir e compartilhar, tá bem? Valeu demais para você que chegou comigo até aqui e até o próximo vídeo.